Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Esse é mais um conteúdo do Brazilianing. Eu sou a Teacher Dani, sou professora de português brasileiro e hoje eu vou explicar como você vai usar o verbo tirar no português do Brasil. Esse é um daqueles verbos com mais de um sentido, ou seja, verbos que você usa em mais de uma situação, em situações diferentes, tá? Então, a gente vai descobrir como a gente pode usar, quais são algumas formas de usar esse verbo e também, no final, você vai aprender 3 expressões idiomáticas. O que isso significa? São expressões que não são traduzíveis, a gente não traduz. São expressões do idioma que a gente precisa aprender como utilizar dentro de um contexto. Combinado? Então, esse conteúdo está sendo postado aqui no nosso canal do YouTube e também no nosso podcast, no podcast do Brazilianing. Lá no podcast tem vários conteúdos super interessantes sobre o português. Então, se você estuda português brasileiro, se você está aprendendo esse idioma, você precisa conhecer. Eu vou deixar os links aqui embaixo do nosso podcast. E se você está no podcast escutando esse conteúdo, você também precisa conhecer o nosso canal, que tem vídeos diferentes, então você também vai gostar muito. Não esquece de clicar no botão de gostei ou de não gostei, se você não gostou, e também se inscreve no canal, tá bom? Isso é bem importante para você receber todos os nossos vídeos. Então vamos lá. Lembrando também que eu preparei um material para essa aula, para esse conteúdo, para esse vídeo, e esse material tem todas as explicações do verbo tirar, como utilizar. Então eu vou deixar também o link aqui para você fazer o download desse material gratuitamente também, tá bom? Você não precisa pagar nada, você apenas clica no link aqui embaixo e você vai fazer o download para estudar. Vamos lá. Tem algumas formas de usar esse verbo e tem algumas que são menos utilizadas e outras que são mais utilizadas. Então, eu vou começar pela forma que é mais utilizada, que é quando a gente usa o verbo tirar com o sentido oposto do verbo colocar. Então, a gente tem o verbo colocar. Por exemplo, eu estou usando uma camiseta branca, a camiseta escrito Brazilianing, eu coloquei essa camiseta. O oposto de colocar é tirar. Então, quando você vai tomar banho, por exemplo, você tira a sua roupa. Então, esse é o primeiro sentido do verbo tirar, é o oposto de colocar. Então, é quando você tira algo do lugar em que estava. Por exemplo, ele tirou a roupa antes de tomar banho. Vou tirar a roupa do varal porque vai chover. Tire essa ideia da cabeça. Ou seja, você colocou essa ideia na sua cabeça, você precisa tirar, ok? Então, esse é o sentido de tirar. Lembra que sempre que a gente usa esse sentido, você tira algo. Você tira alguma coisa de algum lugar. Então, por exemplo, eu vou tirar a roupa do corpo. Eu vou tirar a ideia da cabeça. Então, a gente precisa saber também usar as preposições junto com esse verbo. O sentido também vai ser importante você usar a preposição correta para ter o sentido correto. Tudo bem? Esse sentido, o oposto do verbo colocar, ele também pode ser, você pode usar o verbo retirar. Retirar é um sinônimo de tirar com o sentido de oposto de colocar. Então, tire os sapatos antes de entrar. Retire os sapatos antes de entrar. São sinônimos. Quando eu uso tire, quando eu uso retire, é uma questão de escolha, é uma opção pessoal, mas o tirar é mais comum. Você vai perceber que os brasileiros, durante a comunicação informal, a gente usa mais o verbo tirar do que o verbo retirar. Tudo bem? Então vamos para o próximo sentido do verbo tirar, que é o sentido de fazer. A gente tem o sentido de fazer. Então, por exemplo, nós tiramos muitas fotos na viagem. Ou seja, nós fizemos muitas fotos na viagem. Então, quando a gente fala tirar foto, é o sentido de fazer uma foto,
tá? Então, esse sentido a gente sempre usa para fotos. Tem um outro sentido, que é o sentido de obter. Obter. Esse sentido a gente sempre usa para documentos. Então, quando você fala de um documento, por exemplo, se você dirige, você precisa de um documento para dirigir. Esse documento, no Brasil, a gente chama de carteira de motorista. Carteira de motorista. Ou a gente chama de habilitação. Algumas pessoas chamam habilitação. E também a gente pode chamar de CNH. Quando o brasileiro falar CNH é o código para Carteira Nacional de Habilitação, né? É uma sigla, na verdade. Então, quando você vai dirigir, você precisa desse documento, você precisa tirar esse documento, ou seja, obter esse documento. Então, você vai até o órgão responsável do governo, você faz uma prova, você faz um curso para dirigir e você tira a sua carteira de motorista. Então, é um sentido que a gente usa para obter quando a gente fala de documentos. Então, por exemplo, eu tirei a minha carteira de motorista com 18 anos. É o sentido de obter a carteira de motorista. E também quando você vai tirar, por exemplo, o seu passaporte, eu vou tirar o meu passaporte para viajar, eu vou obter o passaporte. A gente também usa quando a gente fala sobre visto. Visto. Eu vou tirar, preciso tirar o visto para viajar, né? Ou seja, preciso obter o visto. O visto é uma autorização para você entrar em um país. Então, em inglês, a gente fala visa, né? Então, em português, visto, ok? Então, esse é um sentido que a gente usa muito, que está relacionado a documentos, quando a gente precisa obter documentos importantes. Um outro sentido, uma outra forma de você usar o verbo tirar é com o sentido de ter, quando você usa o sentido de ter. Por exemplo, quando a gente fala de férias, de dias off, né, dias de descanso, dias de folga, a gente usa com o sentido de ter. Por exemplo, eu vou tirar férias no mês que vem, ou seja, vou ter férias no mês que vem. Então, é o sentido de você ter um período para descansar. Pode ser férias, folga, feriados, tá? São palavras parecidas, mas são palavras diferentes. Ela vai tirar um dia de folga no aniversário dela, ou seja, ela vai ter um dia de folga. Então, tirar no sentido de ter, tá? Folga significa day off, quando você está descansando do trabalho. Férias, vacation, quando você tem um período maior, né? E feriado significa holidays. Então, holiday, por exemplo, quando você tem o feriado de Natal, né? É uma data, um dia que todo mundo vai curtir, todo mundo vai descansar, ou a maioria das pessoas, porque é um feriado. Então, férias, folga e feriado, tá bom? Bom, um outro sentido do verbo tirar é um sentido também que a gente usa muito, que é o sentido de separar. Separar. Por exemplo, quando eu falo, eu vou tirar um tempo para cuidar da saúde. Ou seja, eu vou separar um tempo da minha vida para cuidar da minha saúde. Eu vou tirar um tempo para fazer exercícios, eu vou tirar um tempo para cozinhar comidas saudáveis. Então, tirar com o sentido de separar. A gente usa muito com a palavra tempo. Eu vou tirar um tempo, eu vou separar um tempo. Ou seja, você vai se organizar, separar um tempo da sua vida para fazer determinada coisa, tá? Então, quando uma pessoa fala tirar um tempo, significa isso. Ela vai separar um tempo para algo, tá bom? Um outro exemplo, eu vou tirar um pedaço do bolo para você. Ou seja, tem o bolo completo, eu vou tirar, separar um pedaço para você. Então, o sentido de tirar, usando essa ideia de separar. Então, a gente viu algumas formas de usar. O verbo tirar como oposto do verbo colocar, o verbo tirar com o sentido de fazer, o verbo tirar com o sentido de obter, quando nós falamos de documentos importantes, o verbo tirar no sentido de ter e também no sentido de separar. Agora eu vou falar para vocês algumas expressões idiomáticas que a gente pode ter
com esse verbo. Existem várias expressões no Brasil, várias expressões com o verbo tirar, mas eu vou ensinar para você 3 principais. São 3 expressões que a gente usa muito usando esse verbo. A primeira é quando a gente fala tirar proveito. O que significa tirar proveito? Coloca aqui embaixo nos comentários, se você está no YouTube, coloca aqui embaixo se você conhece alguma expressão dessa. Tirar proveito. Tirar proveito significa ter alguma vantagem em uma situação. Por exemplo, ela estava carente e ele tirou proveito, ou seja, ele teve benefícios. Então é quando você tem um benefício, você tem uma vantagem em alguma situação. A gente fala que você está tirando proveito, tá? A segunda expressão, tirar sarro. Tirar sarro. É uma expressão muito usada no Sudeste, mas eu já vi pessoas do Brasil inteiro utilizando, pessoas de outras regiões, tirar sarro. Tirar sarro significa quando você brinca com alguém no sentido de zombar dessa pessoa, no sentido de zoar, tá? Então, por exemplo, ele vive tirando sarro do irmão mais novo. Ou seja, ele vive fazendo brincadeiras com o irmão mais novo. Brincadeiras no sentido de zombar com o irmão, tá? E a terceira expressão, com o verbo tirar, é a expressão tirar onda. Tirar onda. A gente fala que alguém está tirando onda quando essa pessoa está se divertindo ou quando essa pessoa está se exibindo. Show off. Exibir, né? Então, por exemplo, eles saem todas as noites de carro para tirar onda, ou seja, para se divertir e também para se exibir. Então, são essas 3 expressões: tirar proveito, tirar sarro e tirar onda. Então, coloca aqui embaixo nos comentários se você está no YouTube, se você conhecia essas expressões, e também coloca uma frase que eu vou corrigir todas as frases comentadas aqui embaixo, tá bom? Se você está no podcast, não esquece também de fazer o download desse episódio, da transcrição desse episódio. Vou deixar o link aqui embaixo. O link está sempre nas descrições para você acessar. E se você quer ser um estudante do Brazilianing, se você quer estudar com a gente, nós temos programas de conversação e cursos que vão te ajudar a dominar o português brasileiro, a aprender a se comunicar e, o mais importante, aprender o português que a gente realmente usa, as coisas que são realmente importantes e que você vai perceber que os brasileiros utilizam de verdade. Então, se você quer aprender português dessa forma, com o pessoal do Brazilianing, com a gente aqui do Brazilianing, você pode colocar o seu nome na nossa lista de espera. A gente tem um link aqui também, brazilianing.com/WL, waiting list. E nesse link você pode deixar o seu e-mail, a gente vai te avisar quando tiver um grupo para você, um grupo no seu nível, para você participar. Tudo bem? Então a gente se vê no nosso próximo conteúdo do Brazilianing e até mais!